E aí, pessoal, passando aí a pressão da prova, né? Vou fazer a resolução com vocês aqui. Prova, olha, não é me gabar, não, né, cara? Mas tudo aquilo que foi dito em sala de aula, tudo aquilo que foi celebrado com vocês em sala de aula, ou mesmo nos aulões, nas imersões, caiu. Né? A reescrita, a coesão, as conjunções, caiu. Até o tema da redação de língua portuguesa, a gente ficou em cima ali. Quem estava no aulão sabe que né, foi dito alguma coisa relacionada à leitura, à escrita, e caiu o quê? Leitura e defasagem. Então tem que ficar atento aí, segue. Vamos lá para essa prova. Provinha Sebrasp, aplicada agora no último domingo. Essa daqui é a prova da manhã, tá? Aplicada na manhã. Não reparem nos rabiscos, porque é uma foto de uma prova. Um texto sobre o metaverso, da Helena Poças Leitão. Eu acho que não vi a referência inteira. Mas ele diz assim: o conceito de metaverso não é algo novo. Existem videogames online que oferecem ambientes virtuais nos quais já se consegue, além de jogar, interagir com outros usuários, socializar, assistir a shows, ir a exposições, entre outros. Usuários não são representados por avatares que podem ter características físicas semelhantes às suas na vida real ou podem representar algum personagem fictício, como um monstro ou uma fada, por exemplo. Apesar de essas plataformas existirem há algum tempo, elas ainda não são tão acessíveis e intuitivas para abranger públicos de todas as idades e classes sociais, mas estão sendo aperfeiçoadas com muita agilidade em um futuro, com muita agilidade. Em um futuro muito próximo, o metaverso será acessível às pessoas, assim como o celular. Então a gente tem um texto aqui que tem uma predominância expositiva, né? Vocês ouviram que vão ter uma questão assim, tem uma predominância expositiva, porque ele me traz fatos. Eu não posso discordar do que o texto traz, né? Não posso falar, não, isso é mentira, eu não concordo. Mas vamos para as opções aqui. Primeira questão, deixa eu só puxar essa cara bonita que eu sou aqui para o lado. Vamos lá. De acordo com as ideias do texto, quando diz, né, foi dito, redito, falei isso no aulão, quando diz de acordo com as ideias do texto, a resposta está no texto. Tá? Não é uma interpretação fora, a resposta está no texto, então é textual. Como aqui não traz a pergunta, não traz, você tem que ler as opções. Aí diz o seguinte: os jogos de videogame online são uma opção já disponível para todos os usuários do metaverso. Os jogos de videogame online são uma opção já disponível para todos os usuários do metaverso. Essa questãozinha aqui é complexa, tá? Por quê? Porque ele diz o seguinte: o conceito de o jogo, o texto ele é sobre o metaverso. Ele diz que o conceito de metaverso não é algo novo e que existem videogames online que oferecem esse ambiente virtual nos quais já se consegue, além de jogar, interagir, tá? Então, existe jogos online em que as pessoas, além de jogar, fazem interações. Os usuários são apresentados por avatares que podem ter características físicas semelhantes às suas da vida real ou podem representar algum personagem fictício, como um monstro, por exemplo. E aqui diz assim: online são uma opção já disponível para todos os usuários do metaverso. Na verdade, é uma opção disponível para todas as pessoas, não apenas os usuários do metaverso. Né? A gente pode dizer que o metaverso, ela tem ali dentro do metaverso, dentro da ideia do metaverso, os jogos online. Tá? Então, essa questão aqui é uma questão que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Eu falo que não é essa, mas é com a pulguinha atrás da orelha. Sempre trabalhamos com certeza, tá? A gente vai encontrar questões que são mais adequadas, né? Sempre deixa de lado para conferir o restante. Aí diz o seguinte: o aperfeiçoamento da plataforma do metaverso ainda não foi iniciado. Por isso, há dificuldade do acesso a ela. Na verdade, não, né? Apesar das plataformas existirem há algum tempo, elas ainda não são tão acessíveis e intuitivas. Então já foi iniciado esse processo, né? Porque esse processo ele tem que ser constante. Ele não é um processo, uma plataforma que você cria e de repente, né, só vai modificá-la quando houver necessidade. Ele está sempre em planejamento constante. Então ele já foi. Nossa, minha habilidade aqui está horrível. Vamos ver a letra C.
O conceito de metaverso é algo novo no mundo da tecnologia. E ele começa com o conceito de metaverso não é algo novo. Aí talvez a gente pode falar assim, mas ele não falou da tecnologia. Mas tecnologia é tudo aquilo que envolve técnicas, tudo aquilo que envolve experiências, né? A gente não pode pensar que tecnologia é só computador. Então, essa questão a gente descarta também. Letra D. Assim como o celular, em um futuro próximo, o metaverso estará disponível a pessoas de todas as idades e classes sociais. Aí essa daqui você consegue encontrar a construção quase completa dessa. Né? Ó, apesar das plataformas existirem há algum tempo, elas ainda não são acessíveis e intuitivas para abranger todos os públicos, né, todas as idades e classes sociais. Tá? Então aqui ele já falou das idades e classes sociais. Mas estão sendo aperfeiçoadas com muita agilidade. Em um futuro próximo, ó, o futuro próximo aqui, o metaverso será acessível, lá fala disponível, às pessoas, assim como o celular. Aqui eu uso comparativo com o celular. Acessível é sinônimo de disponível. Se você procurar lá no dicionário, elas estão próximas, elas são apresentadas com sinônimo. Então, acredito que o gabarito dessa questão seja a letra D. Vamos conferir a letra E. As pessoas de todas as idades que possuem um celular já podem ter acesso automático ao metaverso. Primeiro, que não é automático, e segundo, que aqui é uma interpretação, né? Ou seja, é uma inferência. E se é uma inferência, não é de acordo com o texto. De acordo com o texto, está no texto. E a única opção que a gente consegue encontrar inteira no texto é a letra D. Beleza? Vamos para a questão 2. A questão 2, ela deu uma bagunçadinha na cabeça dos alunos. Por quê? Porque lá no aulão eu falei que havia cinco tipologias. E continua havendo 5 tipologias. A diferença é que ela usou, né, um nome um pouco mais genérico. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre, né? Falar sobre. E você pode falar sobre expondo fatos, dissertação expositiva, ou você pode dissertar defendendo uma ideia, dissertação argumentativa. É a única diferença. Então vamos lá. O texto eu já desmarco aqui narrativo, que ele não é. Então aqui tem narrativo, eu já vou tirar. Aí ele fica em descritivo e dissertativo. Vamos lá, gente. Aqui é uma dúvida que a galera carrega. Texto descritivo, ele apenas descreve. Por mais que haja uma descrição aqui, eu não consigo imaginar. Vocês conseguem ver esse metaverso? Como que as pessoas se interagem por internet? Como é que é esse avatar? Você consegue entender? A descrição, você fecha os olhos. Quando alguém te lê uma descrição, você consegue imaginar. Então a descrição é um retrato fiel, não apenas citações. Então eu já vou tirar o quê? As opções em que traz descrição, né? Aqui onde tem descritiva. Mesmo que o conteúdo já vai estar assim, ó. Descritiva, sendo com o objetivo do texto apresentar as qualidades distintivas dos avatares como personagens dos usuários. Nem fala de jogo online. O foco do texto não é nem o jogo online, tá? O foco do texto é um metaverso. Então, já vou descartar essa daqui. Descritiva, evidencia-se pela apresentação das características dos jogos online dentro do metaverso. Ele traz, mas o tema, o texto em si é sobre o metaverso e não sobre o jogo online, tá? Aí sobra as dissertativas. Aí aqui a gente tem, ó, sendo o objetivo do texto fornecer instruções, né? O que é instrução? Instrucional, é o injuntivo, aquele que me ensina a fazer algo, edital, também não é. Vamos ver a letra A. Dissertativa, sendo o tema apresentado por meio de uma exposição inicial em relação ao metaverso. Você começa o texto assim, o conceito de metaverso não é algo novo. Então você começa já matando a questão, tá? Então fica a resposta, a letra A. Questão 3. Olha os conectivos que eu falei, estuda que dá tempo. Só que aqui deu uma complicadinha, né? Já te ajudava a estudar, mas você tem que entender. Eu falei para vocês que tinham que pegar a questão como completa. Aí dizia o seguinte: assinale a opção em que a proposta de reescrita do trecho, apesar de essas plataformas existirem há algum tempo, ó, verbo haver no sentido do passado,
mantém a correção gramatical e os sentidos. Sentido, eu vou ver com a coerência. Então, eu vou ver se aquela troca de conjunção manteve a coerência. Correção gramatical, você vai verificar as concordâncias, as regências e por aí vai. O conectivo, apesar de, apesar de chover muito, não faltei ao curso. Embora tenha chovido muito, não faltei ao curso. Mesmo que tenha chovido muito, não faltei ao curso. Ainda que tenha chovido muito, não faltei ao curso. Ou seja, ele é concessivo. E se ele é concessivo, eu já vou excluir o quê? Por essas plataformas, que tá me dando a causa, e na medida que está me dando a proporção. Ó, na medida que eu estudo, eu passo. É proporção. Aí eu tenho o mesmo, embora e o ainda que. As três eu tenho possibilidades. Mas vamos lá. Mesmo com essas plataformas existindo há algum tempo, olha o azinho aqui, ó, que deveria ser o verbo haver, tá? Aqui ainda poderia colocar um quem também, mas manteria a correção gramatical, tá? Mas esse a aqui faz com que a questão não seja a verdadeira. Note que, ó, falei para vocês, trocou uma coisa pela outra, ó, um é o verbo haver, o outro é o a, tá errado, já mudou o sentido, tá? Vamos ver a letra C. Embora essas plataformas existam há algum tempo, ou seja, né, embora essas plataformas existam, passado, concordância correta, tá? Letra C. Ainda que essas plataformas existam, né? Aqui eu tenho um verbo que vai para o subjuntivo, né? É uma hipótese. Né? Existem é indicativo, aqui é subjuntivo. Então, a resposta correta fica a letra C. Tá? Isso é o gabarito preliminar. Pode acontecer que o professor... Eu não vi isso aqui na hora, agora analisei. Meu gabarito é a minha fala aqui para vocês. Questão 4. Olha outra de ideia, né? Apresentei isso aqui no aulão também. Assim como o celular, lá no último período do segundo parágrafo. Aqui dá para matar só sem voltar ao texto, mas a gente sempre volta para conferir. Assim como o celular, lá no finalzinho, ó. Em um futuro muito próximo, o metaverso será acessível às pessoas, assim como o celular. Eu estou comparando, não estou? Estou comparando a acessibilidade do metaverso com a acessibilidade do celular. Se é comparação, letra B. Proporcionalidade aumenta, causa dá o motivo, consequência dá aquilo que acontece, condição ela expressa. Ó, se isso acontecer, aquilo outro vai acontecer. A maior questão que a gente tinha nessa prova era a questão 5. E olha, sabendo aqui uma regrinha básica de crase, um básico de crase ali, e uma acentuação, você matava essa questão, tá? Tava muito fácil, muito tranquilo essa. Dizia o seguinte, ó, a inserção do acento indicativo de crase no trecho ir a exposições, lá no segundo período do primeiro parágrafo, manteria a correção gramatical do texto, uma vez que seu emprego, nesse caso, é facultativo. Facultativo é aquilo que eu posso ou não usar. Eu tenho, basicamente, pouquíssimos casos em que a crase é facultativa. Pronome pessoal, pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa, né, no singular. Nomes próprios femininos, né, nomes próprios femininos, que vai mudar um pouco o sentido, e após a preposição até. Nesse caso, a gente tem uma regra que não permite, né? Qual que é a regra que não permite? Por exemplo, ó, quem vai a. Esse a está correto. Só que aqui, exposições está no plural. Então, eu julgo, né, vou entender que antes do exposições, o artigo que sofreria a junção com a preposição também deveria estar no plural. Então, para ficar correto esse trecho, eu deveria escrever assim, ó, ir a exposições está correto. Para colocar crase, deveria ser ir às exposições. Aí seria craseado. Então, essa primeira aqui está falsa. Se a primeira está falsa, eu descarto a A, já vou descartar a C e já vou descartar a E. Aí vai ficar mais fácil. Por quê? Porque eu sei que a B tá certa, a 2 está certa. Né? Só vou ter que avaliar a terceira.
Aí eu vou ver a 2 ali. A forma pronominal nos quais, segundo período, lá do primeiro parágrafo, poderia ser substituída por onde, sem prejuízo de correção gramatical e dos sentidos. Onde é uma palavrinha que expressa lugar, tá? Que expressa lugar. Então vamos lá. Ele está no. Isso aqui é só conferência, segundo período do primeiro parágrafo. Existem videogames online que oferecem ambientes virtuais nos quais. Opa, peraí, aqui ó. Quem que são nos quais? São os ambientes. Os ambientes é o lugar, né? Onde já se consegue além de jogar. Então já sei que essa. Já sabia, aliás, que essa segunda estava certa. Julga, cabe a gente agora saber se a terceira está certa. As palavras usuários e fictício são acentuadas graficamente com a mesma regra de acentuação gráfica. Gente, essa foi dada. Ó, toma. Para quem estudou, para quem vem acompanhando o método 95, sabe que essa foi dada, foi entregue a vocês. Usuários, paroxítona terminada em ditongo. Fictício, paroxítona terminada em ditongo, ou seja, mesma regra, né? Mesma regra. Ah, mas professor, primeiro chama a palavra, ó, paroxítona, usuários, fictício. Ah, mas ela termina em o. Não, ela não termina em o, ela termina em ditongo. Lembra lá, a ioen, oxítona tem, a ioen, paroxítona não tem. Só que, quando termina em ditongo, tem, tá bom? Então, eu espero que todo mundo tenha ido muito bem nessa prova. E se não foi, cara, levanta a cabeça, vamos para a próxima, que mais tenha concurso público. Beleza? Até mais. Logo, logo sai a correção da outra prova, tá bom? Valeu! E onde é que fecha?